continuidade, então, às aulas em que estamos aprendendo sobre os elementos químicos, né? Para entrar e chegar na tabela periódica. Bom, nas últimas duas aulas eu falei para vocês sobre a evolução das teorias atômicas, ou seja, a evolução até a gente chegar na estrutura de um átomo, dentro do átomo, como nós estudamos aqui no ensino médio. Então, nós estamos estudando uma estrutura específica, né? Estudamos as partículas principais presentes no interior e a localização dessas partículas, né? Que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Então, é importante dessas partículas tanto a localização dentro do átomo, se elas estão no núcleo, que é o caso dos prótons e dos nêutrons, ou na eletrosfera, né? Que é o caso dos elétrons. E além disso, a carga, as cargas dessas partículas. Estudamos na última aula sobre como que esses elétrons estão distribuídos na eletrosfera dentro do átomo. Então, nós observamos que eles não estão dispostos de uma forma aleatória, eles não são estáticos, eles estão em movimentos, né? Então, dentro dessa parte de distribuição eletrônica, que é o que nós chamamos, nós estudamos os níveis de energia, que é um modelo, né? A estrutura do átomo que nós estamos estudando, ela fala nesses níveis de energia. Os subníveis, que são aquelas letras minúsculas, principalmente as 4, S, P, D e F. O número de máximo de elétrons dentro de cada subnível. E nós utilizamos o diagrama de Linus-Pauling para poder distribuir os elétrons dentro de um átomo, né? Para poder saber como eles estão distribuídos lá dentro de um átomo. Falamos também sobre a formação dos elementos químicos no universo. Vimos que a quantidade de prótons dentro de um átomo representa a identidade desse elemento químico. Então, cada elemento químico terá uma quantidade de prótons diferente de um outro elemento químico, né? É isso que caracteriza que um elemento químico, por exemplo, que o carbono não é oxigênio. É a quantidade de prótons dentro dele, tá? Falamos também sobre os isótopos e dei alguns exemplos, especificamente na última aula, que foi uma aula mais longa, né? Que são, então, elementos químicos iguais, o mesmo elemento químico, com diferentes quantidades de nêutrons. Então, os prótons, como eles são o mesmo elemento químico, né? Desculpa, os isótopos, como eles são o mesmo elemento químico, eles são átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, que, como eu disse, é a identidade de um elemento, né? Porém, com diferentes quantidades de nêutrons. Os exemplos que eu dei aqui, os principais foram o urânio e o carbono, né? Mas se vocês voltarem na aula anterior, né, o slide mostra outros, fala do polônio, do hidrogênio. Também relacionamos a quantidade de prótons, que está representado aqui como P, como que ela é igual ao número atômico, que é representado por Z. Então, aqui já é uma relação entre a estrutura de um átomo e informação contida na tabela periódica. Então, nós vimos, né, o que é esse número atômico, aonde ele está sendo mostrado lá na tabela periódica. Também vimos o número de massa, que é representado por A, e é, na verdade, a quantidade de prótons e de nêutrons presente lá dentro. Se chama número de massa porque são essas duas partículas que vão fornecer a massa de um elemento químico. E também vimos que, em geral, o que está na tabela periódica, né, são elementos químicos que nós chamamos de nêutros. Neutro significa que, no fim, o átomo não tem carga, a carga final do átomo é zero, é neutra, né? E para que isso aconteça, as duas partículas que apresentam carga dentro do átomo, que é o próton e o elétron, a quantidade dessas partículas tem que ser igual, né? A quantidade de prótons, que tem carga positiva, tem que ser igual à quantidade de elétrons. Então, nós partimos da ideia de que a quantidade de prótons que o elemento químico tem
que é informado lá na tabela periódica através do Z, que é o número atômico, né? É também a quantidade de elétrons que tem desse elemento. A partir dessa informação, nós fizemos aquela distribuição eletrônica que está aqui em cima, que é aquela 1s2, 2s2, 2p6, tá? Logo vou estar dando uns exercícios para vocês fazerem para eu dar uma olhada se vocês estão entendendo. Na aula de hoje, eu vou mostrar a resolução dos exercícios propostos na aula passada e vou falar sobre os íons, tá? Que são átomos de elementos químicos que perderam ou ganharam elétrons, certo? E, portanto, nos íons, a quantidade de prótons e elétrons é diferente. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Possivelmente, nós estaremos entrando em tabela periódica, mas eu tô achando que já tem bastante informação e eu não tô tendo um feedback de muitos de vocês. Então, já tô achando que tá sendo muita informação, sem que eu saiba até onde vocês compreenderam o que a gente está estudando até aqui, tá bom? Então, talvez a gente entre, talvez a gente pare por aqui. Então, esse foi um dos exercícios propostos, tá? Então, você tinha aqui o que está em vermelho são as respostas para você conferir, né? E a partir dessas fórmulas que estão aqui, desse conhecimento de que o número atômico é igual ao número de prótons, nós conseguimos preencher essas duas colunas, né? Então, se fornece o número de prótons aqui, o número atômico é o mesmo. E vocês vão perceber isso para um e para outro. Se no caso você tem o número atômico, você preenche o número de prótons, tá? E com relação ao número de massa e aos nêutrons, nós usamos essa outra informação, que é essa outra fórmula, que diz que o número de massa, esse número que está aqui, por exemplo, o 209, ele é a soma do número de prótons e de nêutrons. Então, como é que eu cheguei nesse 209? Somando 83 com 126, tá? Então, soma-se esses valores aqui, obtém-se o número de massa. Neste caso, em que é fornecido o número de massa, né? E não é fornecido o número de nêutrons, que é o caso do elemento D e do elemento G, você vai colocar esse valor lá na sua fórmula, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar. Isso aqui já estava lá na aula anterior, né? Então, olha só, nesse caso, eu só peguei o número de massa, coloquei aqui na fórmula, é igual, o número de nêutrons eu não sei, mais o número de prótons, que é 55. Faço essa continha, encontro que o número de nêutrons é 78, tá? Então, quando estiver pedindo sobre nêutrons ou número de massa, você vai usar essa formulazinha do A é igual a número de nêutrons mais prótons. E neste caso aqui, você vai usar a primeira formulazinha, o primeiro conhecimento, que diz que o número atômico é igual ao número de prótons. Tá? Então, vocês podem fazer e conferir esses resultados. Aí a pergunta, quais são isótopos entre si? Então, isótopos, como eu disse, são elementos, ou melhor, átomos, que apresentam o mesmo número de próton. Se o número de próton é a identidade do elemento, né? Não existe elementos químicos diferentes com o mesmo número de próton. Da mesma forma que não existe uma outra pessoa com o mesmo RG que o meu, o mesmo CPF que o meu, né? Então, o número de próton é isso, representa isso. Tá perguntando, então, quais são os isótopos entre si? Quais são os elementos que tem aqui, que é o A, o D, o E, o G e o J, que são isótopos? Então, eu vou para encontrar essa resposta, aqui o número de prótons. Então, o número de prótons, nenhum deles se repete, ó. Se repete sim, desculpa. O D, ó, tem 55 prótons e o J tem 55 prótons, tá? Então, o D e o J são isótopos, apenas.
Essa aqui nós já havíamos feito na aula passada, então não vou repetir. E aqui também uma outra tabelinha idêntica à que a gente acabou de fazer, mas agora os elementos estão aqui nas colunas, tá? Agora o elemento X e o elemento Y. E aqui estão o número atômico, o número de prótons, de elétrons, nêutrons e número de massa. Então vamos lá, para o elemento X primeiro. O elemento X, número atômico é 13, consequentemente o número de prótons, 13. Tá falando que é elemento neutro. O que eu disse no início dessa aula e já na aula anterior? Elemento neutro, quantidade de prótons, que é carga positiva, e de elétrons, que é carga positiva, é igual. Portanto, a quantidade de elétrons do elemento X é 13. Quantidade de nêutrons, eu não sei, mas eu tenho essa fórmula aqui e eu tenho o número de massa, que é A. Então, como é que a gente faz? 27 é igual. Quantos prótons tem? 13. Então, 27 é igual a 13 mais N, certo? Então, você coloca aí no seu caderno. Para encontrar o valor de N, você tem que pegar o valor de P, que é 13, e passar lá para o outro lado. Se ele está somando, passa subtraindo. Então, você vai encontrar que N, o número de nêutrons, é igual ao 27 menos 13, que é 14. Tá bom? E aqui no Y, da mesma forma, agora nós temos o número de prótons, que é 15, o número atômico é 15 também. Número de elétrons já estava mostrando que era o mesmo, né? E está dizendo que o número de nêutrons é 16. Então, qual é o número de massa? Viemos para cá. Número de massa ou nêutrons, a gente trabalha com isso aqui. Número de massa é igual. Quantos prótons tem? 15 mais número de nêutrons, 16. 15 mais 16, 31. Tá bom? Agora sim, pessoal, se eu perguntar para vocês... que elemento químico é esse? Quem é o elemento X e quem é o elemento Y? Porque aqui não existe lá na tabela periódica, né? Esses elementos aqui, na verdade, eles são genéricos, né? Poderia ter chamado de A e de B. Quem é o X e quem é o Y? Qual é a informação, dentre todas que tem aqui, ó, tem 5 informações aqui. Quem é a que vai poder me falar qual é o elemento químico? É o número atômico, né? Ou o número de prótons que vai ser igual. Então, qual é o elemento químico que tem o número atômico 13? Deixa eu ver onde é que eu encontro uma tabela aqui. Espera só um pouquinho, que eu já abro direto na tabela. Então, olha só. Elemento que tem número atômico 13. Número atômico é esse que está aqui acima da tabela, ó. Esse número inteiro aqui, que começa aqui no 1, no hidrogênio, segue nessa linha, né? 2, 3, 4. Então, a gente procura qual que é o elemento? 13, 12, 13 é o alumínio. Então, lá naquele exercício, o elemento que tem número de prótons 13, portanto, número atômico 13, eu venho na tabela periódica, tá? E encontro qual é esse elemento. O outro tinha, acho que se não me engano, o número atômico 15. Então, é só ver aqui, ó. 15. Quem é? Fósforo, tá? Símbolo P. Então, eu vou voltar lá. Vou voltar lá para o primeiro exercício. Então, aqui, ó. A gente precisa encontrar qual é o elemento químico que tem número atômico 83, 55, 16 e 56, tá? Esse aqui não, porque o elemento químico já tá aqui, ó. O D e o J é o mesmo elemento químico, tá? Então, vamos ver lá na tabela. Quem é o 83, quem é o 55, quem é o 16 e quem é o 56. Deixa eu anotar aqui bem rapidinho, para eu não esquecer esses valores. Então, eu tenho que encontrar elemento químico que tem esses números atômicos aí. Certo?
Vou lá na tabela. Começar pelo primeiro, né? Não pelo menor. Então, 83. Onde é que ele tá? Ó, já estou em 80, 81, 82, 83. Quem é esse? 83, nome Bismuto. Não sei se vocês conseguem ver bem aí, mas o nome vai estar sempre escrito aqui embaixo, né? Algumas tabelas bem simples não apresentam o nome, então é importante que vocês estudem com uma tabela semelhante a esta que eu tenho aqui, tá? E tem outras que trazem muita informação. Bismuto é 83. Símbolo BI. Segundo, 55, ó, tá aqui perto, 54, ó, 55, CS, Césio. CS, Césio. Muito usado em radioterapia, na medicina. O bismuto é bem interessante esse, depois eu mando pra vocês pro WhatsApp sobre o bismuto, ele é lindo. O 16, quem é o 16? 15, 16 aqui, ó. S, símbolo S, enxofre. E por último, 56. Tá aqui, ó. 56. BA. Quem é ele? O bário. Tá? Então, vocês tendo aquela tabela e tendo essa simples informação do número atômico ou do número de prótons, com uma tabela periódica, vocês sabem que elemento químico é esse. Talvez vocês tenham acompanhado, quem acompanhou hoje pela manhã, né, no grupo do WhatsApp, eu mandei, no programa do Luciano Huck, né, umas crianças que estavam lá e eles estavam adivinhando, né, o Luciano Huck falava, tá na segunda linha, qual é o elemento químico que está aqui nessa primeira linha, daí aparecia só um quadradinho com um ponto de interrogação, né, e não aparecia nenhum outro, era só uma tabela periódica com essa estrutura, mas sem os elementos, e a pessoa tinha que adivinhar, né? A criança adivinhava, né? Pessoal, a tabela periódica ela não serve para isso, tá? Se vocês me perguntarem, alguns elementos químicos eu vou saber que são aqueles, né, mais comuns, que eu estudo mais, que eu trabalho mais, e outros eu não vou estar sabendo exatamente qual é a localização. Por que eu digo que não é assim que a gente vai estudar, né? Como eu falei hoje de manhã. Porque a tabela periódica, ela é uma tabela. Ela existe para ser consultada, né? Quando vocês fazem Enem, vestibular, vocês recebem a tabela periódica. É para isso que ela serve. Ela não serve para ser decorada, qual é a posição, né? O que nós vamos fazer aqui é conseguir ler a tabela periódica, conseguir entender como é que os elementos químicos foram colocados ali, se não foi de uma ordem aleatória, né? O que levou, por exemplo, por que tem esse aqui embaixo desse, por que esses aqui estão tudo na mesma, a gente tem um nome para isso, né? Mas eu vou falar tudo nessa mesma coluna aqui. Por que esse aqui, ó, o lítio, o sódio, o potássio, por que eles estão tudo aqui e não estão lá? Tá? Então é esse tipo de informação que a gente estuda aqui. Conseguir ler uma tabela e compreender, né? Tá? Então essa é a primeira informação que a gente já está relacionando a estrutura de um átomo com tabela periódica. Por isso que o nome, né, desse conteúdo é elementos químicos e tabela periódica, né? Estrutura atômica e tabela periódica. Não tem como estudar um sem estudar outro.